Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional. Satisfação imensa, doutora Emanuela, tê-la conosco aqui mais uma vez na nossa bancada. Satisfação é minha, Oliveira, de poder estar aqui no portal RMS News para poder falar os assuntos importantes para a nossa cidade. A satisfação é toda nossa para análise e compreensão dos principais assuntos que envolvem a sociedade no dia a dia. E nós já começamos destacando, doutora Emanuela, que conforme anuário da Justiça de São Paulo de 2022, Sorocaba é o 10º município do estado que mais faz leis sem eficácia. Contudo, essa situação já não é de hoje. De acordo com o documento produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 2016, Sorocaba ficou em primeiro lugar, sendo a cidade paulista que mais elaborou leis inconstitucionais. Para se ter noção, nesse ano o Tribunal de Justiça, por votação unânime, declarou inconstitucional a Lei Municipal 12.544/2022, que proibia o uso e ensino de linguagem neutra pelas instituições de ensino. Segundo o tribunal, referida lei implementou verdadeira censura pedagógica, malferindo com isso o exercício da cidadania e os conceitos constitucionais de liberdade no aprendizado, pluralismo de leis e de concepções pedagógicas. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, autoridade no tema para falar sobre leis inconstitucionais, doutora Emanuela Barros, qual é a leitura que se faz diante dessa decisão do Tribunal de Justiça? Oliveira, o que chama muita atenção é que não é uma novidade, né? O tribunal agora ele tem divulgado isso, né? Inclusive nos próprios canais do tribunal. Mas acho que há quase uma década Sorocaba tem sido ranqueada sempre de primeira a 10ª cidade que mais produz leis inconstitucionais ou leis que não vão ter eficácia. Isso é um problema muito grande, porque além do custo, né, que gera ao erário público você manter uma Câmara Municipal, gastos, né, com os vereadores, para eles produzirem leis que não vão ter nenhuma eficácia. O que é isso? Que não vai ter nenhuma serventia, né? E isso é muito grave, porque além de ter a pecha de ser uma cidade que não produz uma legislação que vai auxiliar, né, no município, você tem um custo muito grande de uma lei que não vai servir de nada. E isso tem sido alertado. Eu acho muito triste que a gente tenha vereadores em Sorocaba que, mesmo ciente de decisões que já estão consagradas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que era o caso dessa questão da linguagem neutra, né, que já tinha uma pá de cal sobre o assunto, insistir em propor a legislação, isso passar pela Comissão de Justiça, né, e não ter um parecer desfavorável, ter elaboração do próprio Serviço Jurídico da Câmara, que também, com certeza, deveria opinar pela questão da inconstitucionalidade, e mesmo assim ser votada e acabar sendo, né, aprovada, e às vezes também passar pelo crivo do Executivo e o Executivo não vetar, porque uma lei que é inconstitucional ou uma lei que tem vício de iniciativa, ela vai passar por várias barreiras legais. A primeira barreira é o próprio bom senso do legislador. O vereador precisa ter um corpo jurídico da qual analise se essa lei é viável ou não, se essa lei vai ter eficácia ou não. Então, já não tem nenhum crivo ali. Segundo, o próprio Serviço Jurídico da Câmara, que deve alertar, serve como uma ferramenta técnica para alertar ali aquele vereador que aquilo ali não tem constitucionalidade, que aquela lei não vai ter nenhuma eficácia.
também está falhando ali. Depois, a própria Comissão de Justiça da Câmara, da qual outros vereadores devem analisar e também tem passado. E, por fim, o próprio Poder Executivo, da qual o prefeito tem o dever, né, de vetar uma lei que não vai ter eficácia ou está inconstitucional. E isso tem sido recorrente. Nos últimos anos, a Sorocaba já teve em primeiro lugar, em terceiro lugar, em sétimo lugar, em nono e hoje em 10º. Nós temos um estado que tem centenas de municípios. E ranquear isso, né, de maneira tão desastrosa, né, permanecendo sempre nas primeiras colocações da cidade que mais produz leis que não vão ter eficácia, é muito triste. Como que a gente pode evitar isso? Primeiro, a população tendo ciência de que está sendo feito um mau serviço, escolhendo melhor os seus eleitos. Segundo, eu acho que o próprio Ministério Público precisa, né, adotar medidas, inclusive de improbidade administrativa, porque isso gera um custo, né, um gasto para o município, né, que deve pesar no bolso de alguém e não é da população. Doutora Emanuela, é o momento da gente conversar, porque há um momento que o vereador ele se coloca na posição do soberano e toma decisão. Porque a gente ouve muito essa expressão, a gente que acompanha ali o dia a dia da sessão da Câmara, ele diz: o plenário é soberano, nós vamos derrubar. Eu ouço pelo menos há 2 décadas acompanhando a sessão da Câmara o seguinte: é inconstitucional, só que nós vamos aprovar. O que nós temos que fazer é provocar para mudar a mentalidade, inclusive dos poderes fiscalizadores, entre eles o judiciário. Eu vejo, a senhora coloca aí várias barreiras que existem, que poderiam parar, né, esse processo. Entretanto, justiça seja feita, não digo em todas, em 100%, mas em grande maioria dessas comissões, inclusive da assessoria jurídica da Prefeitura, da Câmara de Sorocaba, nós vemos a sinalização: olha, é inconstitucional, pareceres contrários, não faça. Mesmo assim, o parlamentar, ele faz uso da tribuna, faz a defesa e de forma explícita ele diz: é inconstitucional, mas nós vamos derrubar. O plenário é soberano. Feito isso, a lei é aprovada, encaminhada para o executivo. E, mais uma vez, justiça seja feita. Inúmeras vezes, o poder executivo, independente do governo de plantão, estou falando de 2 décadas, vai e veta a lei. Volta para a Câmara. O que faz a lei? Derruba o veto. Então, parece que essa prática por parte dos vereadores é uma constante, é uma cultura, e que você sinaliza aí que talvez o modo de se parar esse processo seria até uma improbidade para aqueles que assim agem, doutora. Sim, é isso que eu coloquei, por isso que você tem essas 2, né, opções. Isso. Primeiro você vai, o crivo do próprio eleitorado de falar: vale a pena eu eleger um vereador que só propõe leis que não vão ser, né, vão ter validade. E segundo, o próprio Ministério Público, da qual ele tem o poder, né, para poder, pelo menos, propor uma investigação. Porque o que acontece, Oliveira? Eu entendo que sim, que existe a mentalidade de alguns vereadores de que eles têm a prerrogativa, né, inclusive constitucional, de propor leis. Mas existem algumas questões que são cláusulas pétreas, né, que são questões que a própria Constituição não permite. Nós tivemos recentemente 3 leis que todos sabiam que são inconstitucionais e que vão ser derrubadas. A questão do pronome neutro é uma questão muito interessante, porque quando se fala dessa questão da linguagem neutra, a gente não está entrando naquela discussão de mudar a língua portuguesa. Por exemplo, uma linguagem neutra que foi muito bem aceita, por exemplo, no nosso campo, é a condição de mudar o dia do advogado para o dia da advocacia, para contemplar advogados e advogadas, e muito bem aceito. E é isso que o Supremo decidiu, que a linguagem neutra não tem nada a ver com aqueles memes, né, de querer chamar o pronome neutro. Então, isso a gente já sabia, e mesmo assim o vereador que propôs insistiu nessa legislação inócua, ineficaz.
A questão também dos rodeios. Existe já no Supremo Tribunal Federal uma decisão que coloca pá de cá, que tortura de animais não é permitido. Então não adianta você querer fazer uma legislação que vai esbarrar no impedimento legal que é acima da legislação do município. E recentemente também a questão que teve relativa à marcha da maconha, da qual o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão muito clara que ela fala que existe uma liberdade de expressão das pessoas terem o condicionamento, e isso não quer dizer que libera o uso, tal. Então, assim, falta um pouco de conhecimento, mas ainda o que se vê hoje é que existem vereadores, aqueles chamados defensores das pautas de costumes, que eles não estão preocupados em regularizar ou fazer uma legislação que vai beneficiar o município. Eles estão preocupados em fazer circo, pauta, né? Ter palco, desculpa aqui circo, porque circo é muito bom, mas ter o palco para os seus eleitores, de querer aprovar uma lei, uma discussão, que fica aquela gritaria, aquela briga na Câmara, e depois isso não vai dar em nada. Então, ao meu ver, isso chega a ser criminoso. Isso não traz nenhum benefício para a cidade e isso deveria ser punido, né? Se não pela cassação do próprio mandato desse vereador, que reiteradamente insiste em fazer esse tipo de proposta legislativa, ou penalização no bolso, porque o custo de se elaborar uma legislação, de se manter, né, todo o custo regimental da técnica para que uma lei seja aprovada é muito alto, para a gente saber que aquela lei já nasceu inconstitucional e que vai ser aprovada e não vai ter nenhuma eficácia. Então, é uma vergonha para Sorocaba que a gente ainda tenha parlamentares que usam disso como modo de aparecer. Doutora, só definindo, esta inconstitucionalidade, ela se efetiva quando tem uma lei maior que já traça, ou seja, que já orienta qual é o procedimento? É assim que se estabelece uma inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade da lei, ela pode se estabelecer mais de uma forma, mas basicamente o que a gente tem visto em Sorocaba são projetos de leis que têm vícios de iniciativa. O que é vício de iniciativa? É um vereador propor uma legislação que, na verdade, quem deveria estar propondo é o Poder Executivo. Geralmente nas questões que tem custo, né, que vai depender de verba e isso não esteja preparado, não esteja orçado na lei, na LDO. Então, tudo que vai custar, né, para o município, geralmente a iniciativa deve vir do Poder Executivo. Então, você tem um vício de iniciativa. Quando a gente fala de uma lei constitucional, que ela já nasce constitucional, é que tem uma matéria que já regula aquela situação e que delibera. Então, por exemplo, as normas, elas têm uma hierarquia. Então, a norma constitucional, ela é superior do que a Constituição do Estado, que vai ser superior do que o regimento, né, o orgânico do município. Então, uma lei municipal, ela não pode se sobrepor a uma lei estadual ou uma lei federal. Ela pode ser correlata, ela pode ser complementar, mas ela nunca pode ser antagônica do que já foi decidido na Constituição. Correto. Então, por exemplo, eu tenho uma decisão judicial, né, no caso do Supremo Tribunal Federal, que fala que hoje não é possível a tortura de animais. Então, eu não posso ter uma lei municipal que fere uma legislação nacional, claro, que já determina isso. Para os extremistas, seria como querer implantar no município a pena de morte. Exatamente. Para definir, né? Ou, por exemplo, eu fazer uma lei para poder emancipar a cidade de Sorocaba do estado de São Paulo, né? Querer eu fazer uma lei onde eu vou segregar homens e mulheres, né, para determinado lugar. Por exemplo, a lei do homeschool. Aqui se tentou passar uma lei na qual se permitia que os estudantes não fossem à escola. E nós temos uma legislação federal que fala que é obrigatório o estudante em idade escolar estar no convívio escolar. Então, assim, você não pode querer legislar sobre um assunto que já está determinado na Constituição Federal e que é contrário do que quer ser decidido em Sorocaba. E que não é competência daquela esfera, né, doutora?
E que não é de competência daquela esfera. Não é de competência, existem competências, né? A Constituição Federal, ela estabelece os limites de legislação, tanto do ente federal, quanto do ente estadual, quanto do ente municipal. Então, o vereador, ele tem uma competência específica. Ele não pode querer legislar, por exemplo, sobre direito penal, né? Que é uma competência de senadores e deputados federais. Né? O vereador, ele não pode querer modificar uma legislação que é uma competência do Estado, né? Que o deputado estadual, ele pode complementar, né? Ou, se não existe essa legislação, por exemplo, não existe, ele pode, aí sim, na falta dela, tentar implementar. Mas ainda vai passar sobre o crivo das cláusulas pétreas. Por exemplo, eu não posso implementar em Sorocaba pena de morte, né? Eu não posso, por exemplo, em Sorocaba falar que homens podem ganhar mais que as mulheres, porque hoje tem uma legislação que fala que tem que ser o salário né, no mesmo patamar. Eu não posso, por exemplo, falar, como já foi proposto uma legislação, proibir que mulheres trans participem de um conselho de mulheres, sendo que nossa legislação já permitiu que mulheres tenham o direito de permanecer em órgãos públicos desde que se achem mulheres. Então, nós temos, infelizmente, alguns vereadores que não insistem em ser contrários à lei. E isso, do ponto de vista legal, é muito ruim, porque o homem público, ele só pode fazer o que a lei determina. É diferente do cidadão comum, que ele pode fazer tudo desde que não seja contrário à lei. Correto, é importante. E dentro desse processo de inconstitucionalidade, prejuízos ao município, prejuízos inclusive financeiro. Quando você reúne a Câmara, você tem toda uma estrutura sendo colocada à disposição, são servidores, a TV legislativa, e se você computar aquele período em que aquela sessão foi realizada, né, doutora? Mesmo com os sinalizadores, com as ferramentas indicando que é inconstitucional, automaticamente prejuízos para os cofres públicos, sendo que aquele espaço poderia ser utilizado para discussão de questões que realmente se conferem com o nosso... Exato, né? Conferem com a nossa realidade. Exatamente. Olha, teve eu não sei se confere, mas eu vi uma matéria de jornal que falava que nos últimos meses, devido às questões polêmicas que a Câmara ficou tentando discutir, as leis, de cada 10 leis aprovadas no município, 7 eram homenagens ou nome de rua, e as outras 3 leis que foram ineficazes, que foram depois julgadas inconstitucionais ou que não tinham nenhuma eficácia jurídica. Então, quer dizer, você passou meses da Câmara Municipal sem efetivamente nenhuma legislação que favorecesse a população. E sendo que Sorocaba é uma cidade que precisa de atenção para a educação, para a saúde, para a cultura, né, para os investimentos, nós temos assim, assuntos seríssimos a serem tratados no município e, infelizmente, se perde tempo com questões inócuas, né, com pautas de costumes da qual você pode discutir dentro da sua casa, você pode discutir dentro do seu templo religioso, mas de forma nenhuma deveriam nem ser faladas diante, né, de uma casa de leis, porque a gente tem uma legislação e o vereador ele é eleito para, claro, exercer o seu papel, inclusive constitucional de legislar, mas ele tem que legislar dentro das regras constitucionais, seguindo a legislação. Já que ele não tem um bom senso, que ele tenha pelo menos o hábito de seguir a lei. Não tem nem dúvida. E não é só questões de costumes, não, doutora, de iniciativas que são de competência. Muitas vezes o vereador apresenta projetos, por exemplo, que vai gerar custo. E todo projeto que gera custo não é de competência do vereador. Ele tem que nascer no executivo, né? Através do prefeito, do governador, do presidente da República. E muitas vezes, por exemplo, determino assaltar
botar a rua em frente o Quinzinho de Barros. Não pode o vereador fazer isso, porque ele pode fazer uma indicação, né? Uma indicação, prefeito. Isso, ele pode fazer indicação, ele pode, por exemplo, cobrar. Ele tem olha, é tão importante quanto o poder de legislar é o poder de fiscalização do vereador. Se ele usasse o tempo dele útil para fiscalizar o poder executivo municipal, que falta muito aqui em Sorocaba, ele estaria fazendo um benefício muito maior do que propor uma lei dessa que a gente sabe que não vai ter eficácia nenhuma. Não tem nem dúvida, isso é muito importante, fazer esse recorte aqui. Infelizmente, a cada ano que passa, a gente percebe que o nível dos parlamentares, com raríssimas exceções, na Câmara de Sorocaba, vem caindo. Ou seja, vereadores à altura da grandeza de Sorocaba. E você consegue medir isso principalmente nas discussões do plenário. É lógico que eles ficam irritadíssimos quando nós que acompanhamos falamos isso daqui, fazemos essas observações. E o momento é agora de você começar já a visualizar nomes, há bons nomes na Câmara de Sorocaba, com certeza absoluta, sem fazer qualquer tipo de propaganda, porque nunca votei nele também, mas tem um parlamentar ali que recebe críticas constantes, que é o vereador Hélio Brasileiro, porque o seu posicionamento é o seguinte: não voto contra leis constitucionais. E a gente vê que todas as vezes que tem uma lei constitucional que ele sobe no plenário para falar tá errado, as críticas dos pares são intensas em cima desse parlamentar, com as raríssimas exceções, porque a gente não pode generalizar, né? Mas estamos fazendo um contexto daquilo que acontece. E cito o vereador justamente porque é uma das bandeiras dele de não votar pela inconstitucionalidade, doutora Emanuela. E ele fala e faz muito certo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de uma vez observar uma fala dele, da qual que ele achava até que era correto até a propositura da lei, porque era um assunto que para ele achava que era importante, mas que ele votaria contra porque ele entendia que não era competência da Câmara estar legislando sobre isso. Então, isso primeiro é bom senso. Segundo, é conhecimento técnico mínimo, né? Porque ele sabe que, se aprovada aquela lei, vai ser inócua. Então, parabéns ao vereador que tem essa postura, né? Porque ele está agindo conforme a legalidade. E tudo que a gente espera de um homem público é que ele haja conforme a lei. Exato. E na maioria das vezes, quando o parlamentar propõe e segue em frente com uma lei inconstitucional, mesmo sendo advertido, o objetivo é o que a doutora Emanuela falou lá no início, é ganhar palco, né? Essa é a realidade. Por quê? A primeira coisa que ele faz, e vou contar para vocês aqui, é ir para o seu informativo impresso, para a sua plataforma digital, seja ela qual for, e publicar ali: olha, votei nesta lei e vai ser e agora vai entrar em vigor. Entretanto, meses após, ele volta novamente e diz: olha, votei nessa lei, mas o prefeito não está cumprindo, ou ainda não foi colocado em execução, e eu vou continuar cobrando. É por isso que eu preciso continuar na Câmara Municipal defendendo os seus interesses. É discurso político. Doutora Emanuela, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz de tocar num assunto tão importante, tão caro para a população de Sorocaba e ainda desconhecido. Então é muito importante a gente falar disso, porque isso vai influenciar as nossas vidas e vai fazer toda a diferença no futuro da cidade. Agradecidos nós, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada, ela que é especialista em direito constitucional, tratando conosco, fazendo-nos compreender esse cenário em que, conforme o Anuário da Justiça de São Paulo de 2022, Sorocaba é o 10º município do estado que mais faz leis sem eficácia, leis inconstitucional, que não tem qualquer valor prático, né, efetivo no dia a dia da sociedade, entretanto, que é um desperdício do erário público, justamente porque há custo durante todas essas discussões e elas não têm o seu efeito prático no dia a dia. Obrigado, doutora Emanuela, até a próxima. Obrigada, Oliveira. Agradecido, portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.